Romanos 8:19. Hoje a gente vai falar sobre a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8:19, do verso 19 ao 22. Eu vou lendo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Novamente o 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E quando a gente fala a respeito da revelação dos filhos de Deus, a gente pode colocar uma pergunta que eu creio que vai nos conduzir bem, ela vai nos dar um norte nesse nosso estudo. A pergunta é a seguinte: por que é necessário que os filhos de Deus se revelem? Por que é necessário que os filhos se revelem? O próprio Jesus, ele vem nos falando: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esse é o nosso primeiro motivo. É necessário que os filhos de Deus se revelem para, primeiro, resgatar os cativos. Então é necessário que os filhos se revelem para resgatar os cativos. Quem são os cativos? São os homens que estão presos hoje, aprisionados, estão cativos do pecado. Então, esse é o motivo pelo qual nós fomos revelados, nós fomos feitos filhos de Deus, nós fomos retirados do mundo, nós fomos separados. Quando eu digo mundo, eu digo o sistema caído, o sistema pecaminoso. E nós fomos separados para, num futuro, também podermos resgatar, também poder tirar, também poder resgatar pessoas que estão aprisionadas no pecado, no lamaçal, na soberba, no egoísmo, nas vaidades. Então nós recebemos a liberdade para que nós também possamos libertar. E todo homem, ele possui um vazio interior. Todo homem. A psicologia ela dá um termo como vazio existencial. É assim como eles nomeiam. Vazio existencial. O que é? É como um buraco que nós temos, como se nós tivéssemos necessidades, e essas necessidades simplesmente não são supridas por qualquer artifício. Como que funciona? Nós temos um buraco e durante a vida a gente tenta suprir, a gente tenta preencher esse buraco através de artifícios. A maioria das vezes as pessoas elas são aprisionadas por vícios, bebida, cigarro, comida, doces, sexo, prostituição, pornografia, o que for. O que a gente está tentando fazer? A gente pega esses artifícios e tenta suprir a nossa necessidade pessoal. E com isso a gente recebe alguma felicidade, porém uma felicidade momentânea. Por quê? No momento em que Deus nos gerou, Ele nos fez com esse buraco. E esse buraco tem a exata espessura dele. Então é um buraco em que cabe perfeitamente Ele. Então é como se Deus ele já tivesse nos feito com a intenção de nos puxar para Ele. O elo, o encaixe é Ele mesmo. É como se Ele fosse um parafuso e nós fôssemos a porca para o parafuso que é Deus. Nós somos a porca dele. E Ele é o parafuso, é um encaixe perfeito. A psicologia ela traz o termo de vazio existencial. E isso de fato todos os homens têm. E hoje os homens eles estão carentes.
Os homens, eles têm a necessidade, embora muitas vezes eles não enxergam, eles são cegos até pelo próprio intelecto, porém eles possuem esse buraco, eles possuem esse vazio. E nós, de contramão, a gente tem o que completa esse vazio do homem. Então tá aí um motivo pelo qual nós fomos revelados, é para resgatar os cativos, aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam ser supridos. O próprio Jesus, quando ele está caminhando próximo ao mar da Galileia, ele está caminhando e ele encontra com dois homens. Quem? Ele encontra com André e ele encontra com Simão Pedro. E os dois estavam lançando rede, que eram pescadores. Daí, Jesus, a primeira coisa que ele fala, ele já traça logo o que é necessário ser feito. Ele fala: Pedro, vinde após mim, que eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Então Jesus já está deixando claro por que Pedro estava sendo revelado. Pedro, você está sendo chamado porque você vai resgatar homens, não mais peixe, mas agora você vai pescar almas. Você vai fazer algo muito maior, almas eternas. Você vai então em busca de algo que é maior. Você vai em busca do reino, que é a maior riqueza. Então ele já estava trazendo para Pedro de primeira instância, de primeiro impacto, é o seguinte: Pedro, o teu propósito é esse. É para isso que tu está sendo chamado. Tu está sendo chamado para levar o evangelho para outras pessoas. A partir de agora o teu propósito é muito maior. Muito maior. Não tem nem comparação que você fazia antes com o que você faz agora. E Pedro ele aceita, começa a seguir Jesus, e Jesus o ensina de fato. Pedro se torna um excelente pregador. Não é à toa que Jesus ele encarrega Pedro de pastorear as ovelhas dele. Então Jesus ele sabia o quê? Que existiam ovelhas em outro aprisco, ovelhas famintas, ovelhas que precisavam, que tinham esse vazio para ser suprido, e ele pega Pedro, ele levanta Pedro para poder na sequência enviar Pedro. É para isso que Pedro foi levantado. Pedro foi levantado ele foi revelado para resgatar pessoas que estavam cativas, pessoas que estavam aprisionadas. Da mesma forma, Paulo fala a mesma coisa que Jesus. Aonde? Lá em Romanos. Paulo fala o quê? E como crerão, se antes não forem enviados? Esse texto a Adriana já sabe até de cor. Como crerão se não forem enviados? E como ouvirão se não tiver quem pregue? E como pregarão se antes não forem enviados? Como são belos os pés daqueles que pregam o evangelho. O que Paulo está falando? Então, se ninguém for e pregar, eles não vão ter como ouvir. Eles quem? Aqueles que estão carentes, aqueles que estão aprisionados. E no momento em que eles ouvirem, é gerado fé. Por onde vem a fé? Pelo ouvir. Então, no momento que eles ouvirem, é gerado fé para a salvação. E no momento que for gerado fé, enfim, eles podem ser ligados a Deus. Então, tanto Jesus como Paulo estão falando a mesma coisa. Existem milhares de pessoas carentes à nossa volta. Pessoas famintas que estão procurando inúmeros artifícios em tudo quanto é canto, inúmeros vícios, inúmeros objetivos, cujo o objetivo final deles é suprir uma carência interior que eles não vão conseguir suprir. É uma busca em vão, é uma busca em vão. Porque a única forma deles serem totalmente supridos, totalmente saciados, é através do próprio Jesus. Através do próprio Jesus. E isso traz pra gente, deixa bem claro assim, qual que é o nosso objetivo, por que a gente foi revelado, por que a gente está aqui hoje, por que a gente veio. Eu creio que tudo na minha vida, tudo que aconteceu na minha vida, até mesmo antes de eu me converter, até antes de eu conhecer a Cristo, tudo parecia arrumar para que eu estivesse aqui hoje. Tudo assim. Todas as coisas acontecendo. Parece que o objetivo da minha vida era estar aqui hoje, sentado com vocês, conversando a respeito da palavra. Tudo assim. Parece que tudo que passou, tudo antes foi em vão, assim. Tudo parecia apontar. Caramba, quando eu cheguei,
Pronto, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Porque esse é o maior objetivo que já foi criado na minha vida. É o objetivo que Deus colocou em mim. E tem uma música que é bem interessante a respeito desse lance de resgatar, de ir atrás, de libertar os que estão aprisionados. É um grupo que se chama Marcão e Josi, mas tem um grupo mesmo, mas é Marcão e Josi, Aos Pés do Amado. Eles têm uma música que eu até fiz questão de anotar, é uma frase somente. Eles falam assim: resgatados para resgatar e alcançados para alcançar. Nós somos os filhos de Deus mais do que vencedores. Então, por nós em si, nós já fomos alcançados. Agora resta a nós, está incumbida a nós a missão de alcançar. E aí as estratégias que a gente vai montar aí é com a gente, né? É com a gente e com o Senhor, as estratégias que Ele for abrindo pra gente. Mas quando a gente fala a respeito de a revelação dos filhos de Deus, o porquê que eles foram revelados, existe um segundo ponto. Eu quero, quem tiver com Bíblia, abre em Mateus 24, no verso 7. Mateus, capítulo 24. A gente vai ler o verso 7 e o verso 8. Que diz assim: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então aqui Jesus está nos revelando, ele está nos trazendo o segundo ponto pelo qual nós nos revelamos filhos de Deus. Então é necessário que os filhos de Deus se revelem, segundo, para alertar os desprevenidos. Paulo, ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o que esses dois textos eles têm em comum? Primeiro, Jesus está falando a respeito dos sinais do fim. Ele está falando que haverão fomes, haverão terremotos, haverão pragas, haverão doenças, haverá perseguição. E tudo isso vai começar a se agravar, vai aumentar gradativamente à medida que o Filho estiver próximo, à medida que Jesus estiver voltando. A gente vai testemunhar, se de fato acontecer no nosso tempo, a gente vai testemunhar o maior evento que toda a humanidade falou ou já teve falado, ou já falou, ou tem falado. O maior evento, a vinda de Cristo, a segunda vinda, a qual ele leva a igreja, ele arrebata a igreja. E a terceira vinda de Jesus é para trazer juízo. Então a primeira vinda ele veio pegar os discípulos, caminhar com eles e ir para a cruz. Segunda vinda de Jesus é o que? Arrebatar a igreja. Terceira vinda de Jesus, ele vem como leão, ele vem como justiça. Ele vem trazer aqueles que não o aceitaram a devida punição que eles merecem. Então, a terceira vinda de Jesus, justiça. Hein? Só que Jesus ele vem falando que essas coisas, terremotos, doenças, pragas, elas vão se intensificando à medida dos fins dos tempos. E aqui já mostra qual é a nossa missão, que é prevenir aqueles que não conhecem, aqueles que olham e não entendem. Quem? Novamente, o mundo. O mundo ele está não só cativo, como ele está desprevenido. Paulo ele vai falar o quê?
que quando os homens eles olham as coisas da natureza, eles já deveriam enxergar a Deus através disso. Por isso eles são indesculpáveis. Porque quando eles olharem o sol, tem uma bola de fogo no céu, parada. Quando ele olhar a lua, tem uma bola de luz, parada. Tem peso, porém, parado. Quando ele olha o mar e a terra, o firmamento em que tem entre um e outro, como um não invade o outro, exceto por tsunamis e eventos da natureza. O firmamento, ele já deveria olhar e enxergar. Nisso tem o dedo do Criador. Por quê? Tudo que é criado tem um Criador em comum. Todas as coisas que a gente olha e vê, esta coisa existe, nada existiu por acaso. Todas as coisas elas tiveram um Criador por trás disso, um Criador em comum. Portanto, Paulo vem falando que eles são indesculpáveis porque vendo as coisas criadas já deveriam enxergar o Criador. Porém, pelo próprio intelecto deles, se achando sábios e criando possíveis teorias, se tornaram loucos. Então hoje, o mundo, ele se vê cego. Ele se encontra envolto em trevas, cego nos seus próprios entendimentos. Então, à medida que essas coisas vão acontecendo, Jesus vem avisando a respeito dos terremotos, a respeito dos eventos da natureza. Paulo vem falando que quando a gente olha elas, a gente enxerga as coisas de Deus. Eles não enxergam as coisas de Deus. E aí está a nossa missão. Fazer com que eles enxerguem. Dar o devido significado às coisas que eles veem. Porque o fato de a gente olhar para o alto, num belo dia, a gente vê um arco-íris, por exemplo. E a gente vê um arco rasgando o céu, de ponta a ponta. É um arco. E está no céu. E tem diversas cores, e apareceu do nada e sumiu do nada. A gente consegue enxergar a beleza, a maravilha da criação, do Criador. Eles, não. Quando digo eles, digo o mundo, o sistema caído. Então, aí está a nossa missão. A nossa missão é ir lá e avisar. Tão simplesmente isso. Ir lá e dar o devido significado. Eles creem, quando eles olham essas coisas, tempestades, tsunamis, terremotos. Só agora em novembro de 2013, se você entrar no G1, o site da Globo, você vai encontrar lá, novembro de 2013, 5 terremotos. Dezembro de 2013, mais 3 terremotos. Janeiro, aí mais 1. Fevereiro, mais 4 terremotos. Coisas que aconteciam a cada 20 anos acontecia um, agora em coisa de 3 meses tem quase 10. E essas coisas gradativamente vão acontecer com mais frequência. E Jesus nos avisa, à medida que essas coisas forem aparecendo, o Filho do Homem está próximo. E o mundo? A gente acredita ao Cristo, mas e o mundo? Ele acredita a quem? O mundo, ele acredita à Mãe Natureza. Olha lá, a Mãe Natureza, o que ela está fazendo com a gente? Porém, nós, espirituais, entendemos. Na verdade, a Mãe Natureza tem um Pai Natureza. E o que ele está mostrando com isso? Ele está revelando para a gente que entre Deus e o homem existe algo errado. Essa amizade não está fluindo, existe algo errado. As coisas não estão fluindo. Os terremotos eles vão acontecendo mais e mais, com mais frequência. E os mares eles vão avançando e tsunamis vão devastando cidades. E os homens eles vão se fechando cada vez mais no egoísmo, ao ponto do amor esfriar por total e completo. E aí o mundo também ele olha sol, lua, tudo isso, arco-íris, firmamento. E a quem que ele dá crédito? A explosão, a uma explosão. Qual é o resultado disso tudo? Isso tudo é a teoria do Big Bang. Foi uma grande explosão. Por aí você já enxerga a ignorância. Se você, por exemplo, se eu pegar na minha garagem, colocar um carro e explodir o meu carro na minha garagem, vamos ver o que vai ser criado depois dessa explosão.
Não vai ser criado nada. Eu nunca vi uma teoria que uma explosão gera coisas. Na verdade, a explosão ela só acaba com coisas. Então, por aí a gente já vê qual é o regresso da humanidade. O como a humanidade tem se fechado no próprio conhecimento e inculcando-se sábios, tornaram-se loucos. Qual é o nosso papel? Nós temos enxergado isso. Agora, a gente tem feito eles enxergarem isso. A gente tem avisado esse tipo de coisa para eles. A gente tem trazido clareza quando a gente explica esse tipo de coisa. Eles olham e não discernem nada. Assim como Deus, quando fala para Jonas: ó Jonas, ali dentro, os ninivitas não sabem discernir nem a mão esquerda da mão direita. Não sabe nada de nada. Não entende nada das coisas espirituais. Por quê? Porque são carnais. Qual é o nosso papel? Nosso papel é ir lá a eles que estão desprevenidos. É nós irmos e prevenir eles. Ó, você não quer crer, irmão? Não tem problema. Você não quer crer. Porém, essas coisas vão acontecer gradativamente, com mais frequência. E à medida em que a coisa for estourando, o filho aparece, a igreja vai ser arrebatada e todos os povos vão saber. Todos os povos, até os confins da terra, todos saberão. Mesmo que ele sendo salvo ou não, mas ele vai saber. Bom, aquela mulher tinha razão. Ela de fato me amou. Aquele cara tinha razão. Aquele cara me amou. Mas falando em revelação dos filhos de Deus, a gente não só destaca, né, o fato da gente ir lá e libertar os oprimidos, ou ir lá e avisar os que estavam desprevenidos, mas também tem um outro ponto que é importantíssimo que a gente saiba, que eu creio que faz parte do nosso chamado do começo ao fim da nossa vida. Abra a Bíblia em João 15, verso 8. João 15. Ó, João 15 diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Vocês darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Fruto. Então aqui está o terceiro motivo pelo qual a gente foi revelado. Os filhos de Deus, eles foram revelados e é necessário que eles se revelem para glorificar a Cristo. Ó, da mesma forma, Jesus ele testifica, ele ratifica em relação ao fruto, falando assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, a gente vem galgando, a gente vem caminhando, a gente vem observando a contradição em que o mundo tem se enfiado, como os valores têm sido invertidos, como o certo se tornou errado e o errado certo. E a gente tem observado todas essas coisas. E o nosso papel dentro disso, a nossa posição é sendo ministros de Deus, é glorificando a Deus através das nossas obras.
O mundo, hoje, ele não tem referencial. Não só por não enxergar a Deus. Isso nós também não enxergamos. Porém, nós caminhamos pela fé. Só que para eles que não veem a Deus e nem a fé salvífica eles têm, então o que eles têm para enxergar? Nós, eu, você. Não existe outro meio do mundo enxergar a Deus senão por mim, eu, nós. Só nós. Nós somos quem? Os ministros de Deus na Terra. E como que a gente expressa a Deus? Através das nossas obras. Por quê? As obras demonstram a nossa fé, que está dentro do nosso coração. As obras testificam, as obras ratificam, as obras são a nota fiscal do produto final, né? Elas são a nota que comprova, ó, aqui está de fato o que eu creio. É através das nossas obras. Portanto, quando eu falo sim, porém a minha vida mostra não, então de fato eu vivo uma contradição na minha vida. Eu vivo uma contradição. E o mundo não consegue enxergar em mim a glória de Deus. Porque o que eu falo com a minha boca, o que eu professo com a minha boca, as minhas obras fazem diferente. As minhas obras estão divergindo. E o mundo não consegue enxergar Deus em nós através dessa divergência. É impossível. É impossível. Ao homem natural, impossível. E nós somos os homens guiados por Deus. O mundo tem sido guiado por qualquer vento de doutrinas, qualquer informação. Nós somos o quê? A caneta pela qual Deus escreve a história dele. Se Deus ele vai escrever a história, ele vai escrever através das nossas vidas. E isso é uma honra, é um privilégio. E através da história de Deus, todas as coisas vão sendo escritas com justiça. E nós estamos sendo usados, nós somos contados na lista de Deus, né? Se Deus tem uma lista em mãos, ó, para aquele canto do mundo eu vou mandar tal pessoa. Para aquele outro canto, por exemplo, eu mandei Moisés. Para o outro ali eu mandei Abraão. Para aquele canto ali do morro eu mandei a irmã Adriana. Para aquele outro ali eu mandei a Ivonete. Né? Se tivesse uma lista, e eu creio que tem, então Deus está contando com você. O seu nome está escrito nessa lista. Você poder ser contado por Deus, isso é um privilégio incrível. Incrível. Eu creio que não tem nada maior. Não tem como ter algo maior do que isso. De todas as conquistas que eu já tive na vida, essa veio como algo que começou a brilhar, né? De forma sutil. E hoje eu me pego com esse brilho sendo mais forte do que tudo que eu tenho na vida. É um privilégio que não tem tamanho. E pra gente, quando a gente fala de frutos, de demonstrar frutos, tem uma história interessante, né, que a gente pode ver, um exemplo da vida, que está lá em Lucas 19. Você não precisa abrir, mas é bom saber a posição. Lucas 19, que é a história de Zaqueu, né? O publicano. Essa história já é bem conhecida. Jesus estava andando lá por próximo a Jericó, aí vem Zaqueu, tá aquela multidão. Zaqueu era pequeno de estatura, o que ele faz? Ele vai lá, monta uma estratégia, ele sobe. A Bíblia falou que Zaqueu era rico e era publicano, então o publicano já não tinha uma boa fama, né? Eles eram conhecidos por cobrar ali impostos abusivos em cima do povo, então a fama dele já não era muito boa. E Jesus passando no meio da multidão, Zaqueu bola ali uma estratégia, sobe na árvore para conseguir visualizar Jesus. Jesus chega até ele. Daí começa uma das analogias, eu creio que mais simples, mais bonitas assim que tem, porque ela traz a salvação de um homem. É simples e maravilhosa. O que Jesus fala para Zaqueu? Ele fala assim: Zaqueu, desce daí, convém que eu repouse na tua casa. Claro, mestre. E vai para dentro da casa dele. E na sequência, ceando, Zaqueu fala o que? Mestre, restituirei o dobro.
metade dos meus bens aos pobres, e 4 vezes restituirei aqueles que roubei. Daí, o que a gente consegue extrair desse texto? A gente pensa em frutos. Primeiro, quando Jesus chega na árvore e ele fala, Zaqueu, desce, é tudo metafórico. Jesus, Zaqueu, desce daí. O que a gente consegue enxergar? Zaqueu, desce. Zaqueu, desce as águas. Desce as águas do batismo. Desce daí. Zaqueu imediatamente desce. Convém que eu repouse em sua casa. O que representa isso? Zaqueu, convém que eu entre. Convém que você me aceite. Convém que eu esteja no seu coração. Tudo bem. E Jesus entrou. Aí na sequência, o que testifica a salvação dele? Até então Zaqueu não era salvo. Mas aonde testifica a salvação de Zaqueu? Mestre, restituirei. Agora sim, metade aos pobres, 4 vezes aos que eu roubei. Agora, desce as águas. Convém que eu repouse na tua casa. E agora o último. Restituirei frutos dignos de arrependimento. O que Jesus fala na sequência? Hoje houve salvação nessa casa. Aonde que testificou? Onde que ratificou a salvação? De Zaqueu. Nos frutos dignos de arrependimento. Quando Zaqueu demonstrou o fruto, aí sim ele revelou o que estava dentro do coração. E é isso que tem dentro do nosso coração, que também vai para dentro do coração das pessoas quando assim apresentados. Elas enxergam esses nossos frutos e veem um diferencial. Porque quando no mundo os valores estão invertidos e as trevas estão densas, basta tu acender um palito de fósforo, que esse palito vai brilhar muito mais. Porque densas trevas, a luz brilha com muito mais força. Então é agora que os filhos de Deus eles vão resplandecer, eles vão brilhar. O mundo vai ver essa diferença do que é de fato o verdadeiro amor, do que de fato não é o amor. Que contrasta, eles se anulam por si só. E, bom, em relação a isso, os frutos eles vão testificar a respeito de Cristo na nossa vida. É interessante que a gente viva isso, que a gente busque viver isso, busque com intensidade isso. Às vezes eu não estou com tanta força para viver isso, para demonstrar isso, mas aí eu caminho nas forças dos outros. Eu caminho junto com aquele que está mais forte e ele me restabelece. Às vezes o irmão que está do meu lado não tem forças para viver isso e eu puxo ele e ele caminha comigo, porque somos o quê? Somos corpo. É isso que nós temos que viver. É isso que Cristo nos chama. Ele nos chama para o glorificar. E como? Glorificando-o com um corpo unido, com uma família, que é a família de Deus. Os irmãos, a comunhão. Então nós somos chamados para glorificar a Deus. É necessário que nós nos revelemos, que os filhos de Deus se revelem. Primeiro, para libertar os cativos, aqueles que estão aprisionados no pecado. Segundo, para alertá-los quanto a todos esses eventos da natureza que eles têm vistos, porém não sabem o nome de fato do que é, não conseguem discernir, não conseguem enxergar. Libertar os cativos, alertar os desprevenidos e glorificar a Cristo através